Respira fundo por um instante. Talvez hoje uma lembrança tenha voltado sem aviso. Algo que você achava que já estava resolvido, já superado, já guardado em alguma parte silenciosa da memória. Mas bastou uma palavra, um cheiro, uma imagem, e tudo reapareceu. Se isso aconteceu com você, permanece aqui. Esta oração é para quando o passado insiste em tocar o presente. Às vezes eu penso que estou bem, que já não me afeta mais. Mas então algo desperta aquela antiga sensação e percebo que ainda existe um ponto sensível dentro de mim. Não é mais tão intenso quanto antes, mas ainda mexe. E eu me pergunto por que certas coisas demoram tanto para deixar de doer completamente. Hoje eu reconheço que não preciso fingir que estou totalmente curado. Existem marcas que se tornam mais discretas com o tempo, mas não desaparecem de uma vez. Eu não quero negar o que ainda sinto. Quero trazer para a luz essa memória que insiste em reaparecer, sem julgamento e sem vergonha. Senhor, eu entrego essa lembrança que volta quando menos espero. Entrego o desconforto que surge no peito, como se algo antigo ainda pedisse atenção. Talvez eu tenha tentado seguir em frente rápido demais. Talvez eu tenha aprendido a funcionar, mas não necessariamente a curar. Eu aceito que algumas experiências deixam camadas profundas. Não é fraqueza sentir novamente. Não é retrocesso perceber que ainda há algo a ser tratado. Hoje eu escolho olhar para isso com maturidade, sem me condenar por ainda sentir o que achei que já tinha superado. Existe uma diferença entre esquecer e integrar. Talvez eu não precise apagar o que vivi, mas aprender a conviver com isso de maneira mais saudável. Algumas histórias não saem da memória, mas podem perder o poder de me controlar. Hoje eu não quero fugir da lembrança, quero entender o que ela ainda tenta me ensinar. Quando essa memória retorna, às vezes ela vem acompanhada de emoções antigas, insegurança, tristeza, até uma ponta de revolta. Eu não quero reprimir esses sentimentos, mas também não quero ser dominado por eles. Dá-me equilíbrio para sentir sem me afundar, lembrar sem me aprisionar. Eu percebo que parte da dor não está apenas no que aconteceu, mas na interpretação que eu criei ao longo do tempo. Talvez eu tenha concluído que aquilo dizia algo sobre meu valor, sobre minha capacidade, sobre quem eu sou. Hoje eu questiono essas conclusões. Nem toda ferida define identidade. Senhor, ajuda-me a separar fato de narrativa. O fato pode ter sido difícil, mas a narrativa que eu construí pode ter sido ainda mais pesada. Se eu carrego crenças distorcidas por causa daquela experiência, revela-as com clareza. Que eu não continue vivendo sob o peso de interpretações que não são verdadeiras. Talvez o passado não tenha passado, porque ainda existe algo dentro de mim que precisa ser acolhido. Não é apenas o evento, mas a parte de mim que ficou fragilizada ali. Hoje eu trago essa versão mais jovem, mais vulnerável, mais insegura, e coloco diante de ti com cuidado e respeito. Eu reconheço que seguir em frente não significa negar o que foi vivido. Significa dar um novo significado. Significa permitir que a experiência se torne parte da minha história, mas não o centro dela. Ensina-me a olhar para trás sem ser puxado para trás. Se ainda existe mágoa escondida, revela com suavidade. Se ainda existe medo, traz coragem. Se ainda existe vergonha, traz dignidade. Eu não quero carregar emoções mal resolvidas como se fossem parte permanente de mim. Quero tratá-las com consciência e permitir que amadureçam. Eu entrego a tendência de me culpar por não ter reagido diferente naquela época. Eu fiz o melhor que podia com a maturidade que tinha. Hoje, eu sou outra pessoa, com mais entendimento, mais recursos, mais clareza. Não faz sentido exigir do passado a consciência que eu só adquiri agora.
e ajuda-me a liberar a necessidade de reviver mentalmente aquilo que já aconteceu. Às vezes eu retorno à cena como se pudesse reescrever o roteiro. Mas a cura não está em reencenar, está em aceitar e transformar. Que eu encontre paz, não no controle do que foi, mas na construção do que ainda pode ser. Senhor, talvez o passado ainda volte porque eu nunca dei espaço suficiente para sentir plenamente o que senti. Às vezes eu acelerei o processo, tentei ser forte rápido demais, escondi a dor para continuar funcionando. Hoje eu permito que aquilo que foi abafado venha à superfície com segurança, sem medo de me desmontar. Eu reconheço que crescer não significa não sentir mais nada, mas sentir de forma diferente. Talvez a lembrança ainda doa porque está sendo ressignificada em outro nível. Eu não sou mais a mesma pessoa que viveu aquilo. Há mais consciência em mim agora. E isso já muda a forma como essa memória me atravessa. Ajuda-me a não transformar uma experiência dolorosa em definição permanente da minha história. Aquilo aconteceu, mas não é tudo o que eu sou. Eu não quero que um capítulo difícil se torne o resumo da minha vida. Ensina-me a enxergar amplitude, onde antes eu via apenas um episódio marcante. Quando essa lembrança surgir novamente, que eu saiba acolher, em vez de rejeitar. Que eu respire fundo e reconheça. Isso ainda faz parte do meu processo. Não como condenação, mas como aprendizado. Que eu não trate minha própria sensibilidade como fraqueza, mas como parte da minha humanidade. E se há algo que eu ainda preciso perdoar, não por culpa, mas por libertação, mostra-me com clareza. Talvez eu tenha dito que já estava resolvido, mas ainda exista um fio invisível me prendendo. Dá-me coragem para soltar sem dramatizar, para liberar sem endurecer o coração. Eu entrego também a expectativa de que a cura precise ser linear. Às vezes eu avanço, às vezes eu sinto novamente. Isso não significa retrocesso, significa profundidade. Hoje eu escolho confiar que cada vez que essa memória retorna, ela pode estar vindo mais fraca, mais consciente, menos dominadora. Ensina-me a honrar minha própria trajetória. Se eu sobrevivi àquilo, já existe força em mim. Se eu continuo aqui, já existe crescimento. Talvez o passado não tenha passado completamente porque ainda está sendo integrado à minha história de forma mais madura e equilibrada. Eu não quero apagar o que vivi, mas quero que isso perca o poder de me definir. Que a lembrança seja apenas parte do caminho, não a lente através da qual eu enxergo tudo. Dá-me liberdade interior para olhar para trás, sem sentir que estou preso ali. Senhor, eu aceito que algumas lembranças não desaparecem, mas podem perder intensidade. O que antes era tempestade pode se tornar apenas uma brisa leve na memória. Eu não preciso lutar contra o que foi. Preciso aprender a caminhar apesar disso. Que cada retorno dessa lembrança seja mais suave e menos doloroso. Hoje eu escolho não me identificar com a dor antiga. Eu posso reconhecer que ela existiu sem permitir que continue determinando minhas escolhas. O passado fez parte da minha formação, mas não precisa ser a base das minhas decisões atuais. Eu sou maior do que aquele momento específico. Se ainda restar algum resquício de ressentimento ou tristeza, trata com delicadeza. Não quero endurecer para não sentir. Quero amadurecer para sentir com equilíbrio. Que minha sensibilidade seja sinal de humanidade, não de fraqueza. E que minha história seja fonte de sabedoria, não de prisão. Eu reconheço que o tempo não apaga tudo, mas pode reorganizar o que parecia irreparável. Se a memória ainda surge, que ela venha como lembrança de crescimento, não como ferida aberta. Que eu consiga olhar para trás e perceber o quanto evoluí desde então,
Ajuda-me a construir novas experiências que substituam a força daquela lembrança antiga. Que meu presente seja mais forte que meu passado, que novas vivências, novas relações e novos significados ocupem o espaço que antes era dominado por dor. Eu termino esta oração com mais consciência do que comecei. O passado pode não ter passado completamente, mas já não tem o mesmo peso. Eu não sou definido por aquilo que vivi, mas pela forma como escolho viver agora. Que cada memória seja integrada com maturidade e que minha história siga adiante com leveza e firmeza.